Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa quarta-feira de rodada, mas o Vasco pula essa rodada, né? O jogo adiado de Vasco e Cuiabá em São Januário. O Gigante da Colina agora só entra em campo no domingo contra o Grêmio na Arena Condá em Chapecó. E eu queria logo alertar, né? Porque ontem à noite eu estava observando, né, assistindo o jogo entre Sport e Chapecoense para avaliar, né, ali pelo menos pela telinha, Arena Condá, e eu fiquei muito assustado com o que eu vi do gramado. Então a gente espera que essa semana tenha uma movimentação de manutenção para a partida entre Vasco e Grêmio, que tem um nível técnico, com todo respeito à Chapecoense e ao Sport, mas um nível técnico muito maior num confronto entre Grêmio e Vasco, né? Então vamos estar observando também toda a movimentação desse jogo. Vamos falar também sobre o jogo entre Vasco e Fluminense. Por questões de logísticas, o Vasco tenta trazer para o Rio de Janeiro essa partida e muito provável que seja no Engenhão. As negociações estão em andamento de forma avançada. Vamos falar também de saídas de jogadores. Uma barca pode sair de São Januário. Jogadores que não vêm sendo aproveitados pelo técnico Rafael Paiva, e também vamos comentar o porquê que nesse atual elenco os jogadores não teriam muitas oportunidades, e seria obviamente para a carreira desses atletas muito melhor sair do que ficar. Claro que a gente sabe a questão do salário alto, mas existem inúmeros modelos de negócio para suprir essa questão. Vamos falar muito sobre isso e, claro, eu peço para você que está aí do outro lado, dá aquela moral, deixa o joinha, não custa nada, você vai aqui embaixo, clica no joinha. Não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião, é muito importante para a gente aqui no canal. E outra, você que é parceiro do nosso trabalho, preste atenção, a 1xBet também é parceira do nosso trabalho. Vai ali no primeiro comentário fixado, clique no link, utilize o código CORTESVASCO e ganhe 100% do seu primeiro depósito em bônus, beleza? Dá essa moral para 1xBet, que como você é parceira aqui do nosso canal. Embora pro vídeo, solta a vinheta que a gente vai falar muito de Vasco nessa quarta-feira. Vasco já se prepara para enfrentar o Grêmio na Arena Condá no domingo em Chapecó. E claro, a gente já começa o nosso trabalho de análise de tudo que está ao entorno dessa partida. E ontem, né, eu sabendo do jogo entre Chapecoense e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro, eu assisti para tentar analisar o gramado. Entrei em contato também com algumas pessoas que estavam fazendo essa transmissão para me trazer mais informações. E a informação que eu tenho é que o gramado não está muito bom, principalmente dentro das grandes áreas. Então, preocupante, né? Sabendo que Grêmio e Vasco têm um nível técnico mais elevado, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, demanda-se de um gramado com mais qualidade. Ontem, também observando, né, a partida, vi que tem sim algumas dificuldades ali nesse gramado, né? Obviamente a gente sabe que é muito frio em Chapecó e existe sim essa hostilidade climática, mas a gente começa a se preocupar porque temos jogadores de alto nível técnico que podem estar atuando em Chapecó, podendo ou não ser aí vítimas de possíveis lesões. O jogo me assustou referente ao gramado, com todo respeito à Chapecoense e ao Sport, mas Grêmio e Vasco tem um nível técnico muito superior a essas duas equipes, e mandar esse jogo na Arena Condá, eu acredito que teria que ter sido feita uma análise, né, uma pré-análise do gramado por conta desse cuidado com o espetáculo. Eu não consigo entender qual motivo o Grêmio ainda mandou esse jogo para Chapecó, sendo que em Caxias do Sul a gente tem uma flexibilidade melhor e, enfim, a CBF poderia manipular o calendário para não conflitar com alguns jogos. Mas a gente espera que isso aconteça. Lembrando que pode ser que o estádio do Centenário, né, do Caxias do Sul, seria um dos melhores palcos para essa partida. O Grêmio que já vinha jogando em Caxias do Sul de forma recorrente nas últimas rodadas. Mas, mandando esse jogo para a Arena Condá em Chapecó, a gente analisa a questão do gramado e, infelizmente, né, fiquei preocupado com as condições atuais. Espero que durante essa semana, né, o restinho dessa semana, alguma manutenção seja feita para receber o Vasco e também a equipe do Grêmio. O Vasco que deve viajar, mas o Souza não deve ir com a delegação por enquanto. O jogador vem fazendo recondicionamento físico de adaptação e não deve viajar por enquanto
com a delegação vascaína. Já Dimitri Payet deve estar presente na lista de relacionados por conta dessa movimentação, né? O jogador já iria para a partida contra o Atlético Mineiro, mas preferiu ficar para manter aí um trabalho um pouco mais intenso essa semana para tentar voltar mais no ápice possível, né, da sua forma física e do seu recondicionamento. Então a gente vai estar observando também toda essa movimentação interna do elenco comandado pelo técnico Rafael Paiva. Lembrando que outra dor de cabeça é o Vasco mandar o jogo contra o Fluminense fora do Rio. Isso internamente é considerado hostil por conta da logística, tá? As viagens muito próximas uma da outra, vou dar só um exemplo. O Vasco vai a Chapecó, e é uma dificuldade absurda ir para Chapecó, não tem muitos voos. Então o Vasco deve fretar um avião para ir para Chapecó no domingo. Na segunda-feira já antecede a véspera do jogo de quarta-feira. Então, de Chapecó, o Vasco deve ir para Goiânia e depois ficar ali à mercê dessa logística de viagens curtas, né? E a gente sabe que o jogo contra o Fluminense seria em Cariacica, mas internamente o Vasco entende que retornar para o Rio de Janeiro e concentrar um pouco mais para secar essa logística de viagens para lá e para cá, para não atrapalhar no desempenho em campo, é primordial, e o Vasco negocia, né, com o Botafogo essa partida no Engenhão. Vale lembrar que o Fluminense também tenta tratativas ali com o consórcio para mandar esse jogo no Maracanã, e a gente vai obviamente observar mais de perto toda essa movimentação envolvendo essa partida contra o Fluminense, que é muito importante na questão da logística para o Vasco, né? Eu sei que o torcedor quer que vá para Brasília, que vá para Cariacica, que vá para Manaus, só que é o seguinte, essa logística de viagens é prejudicial, né? Dentro ali do departamento de desempenho do Vasco, é prejudicial para a saúde física do jogador, né? O cansaço da viagem, de embarque, desembarque, check-in, check-out e viagem para lá e para cá, pega ônibus e volta. Você perde ali até alguns dias que você pode estar treinando no CT Moacir Barbosa para se preparar para as próximas partidas. Bom, esse é o entendimento interno do Vasco. Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários para a gente comentar um pouco sobre essa questão, mas o jogo deve ser no Rio de Janeiro. Bom, vamos falar sobre Barca. Tem Barca que pode estar saindo de São Januário. A gente vai falar para vocês nome a nome de cada jogador que está cada vez mais próximo de uma saída. Queria começar a falar sobre Pablo Galdames, né? O chileno que nem vem sendo ainda mais relacionado. Foi relacionado contra o Atlético Goianiense, mas contra o Atlético Mineiro nem sequer foi para a lista. Então, o chileno que é muito contestado pela torcida, né, pela sua entrega física, é um jogador que não tem muita aceleração e velocidade, então deixa a desejar ali no futebol brasileiro, que é um futebol muito intenso, principalmente naquele setor de meio campo ali. Lembrando que o Pablo Galdames chegou muito bem jogando o clássico contra o Fluminense, jogando muita bola, e a gente, obviamente, observa, né, uma queda absurda do seu desempenho. A Universidade Católica do Chile tem interesse no jogador, mas a questão salarial trava essa possível negociação. Pablo Galdames perdeu ainda mais espaço, obviamente com a chegada de Hugo Moura e também do volante Souza, principalmente, né, nesse percurso de janela interna e agora a abertura de janela de transferências. Então, Pablo Galdames sofre muito aí com a concorrência também de Jair e Paulinho, que fazem parte do elenco, mas estão lesionados. Então temos um mix de jogadores ali no qual ofuscaria, né, o Pablo Galdames nesse elenco, e ele cada vez mais sairia de cena. Então o melhor para o jogador, obviamente, seria sair do Vasco e negociar isso o quanto antes. Bom, é o primeiro aí dentro da possibilidade de saída agora nessa janela. Vamos falar também sobre o segundo que está próximo de sair também, que é o atacante Serginho. O atacante Serginho que tem interesses de clubes da Série A, ainda pode atuar porque não entrou em 7 jogos. E o jogador tem contrato até o final de 2025 com o Vasco, né? Contrato esse feito pelo gênio Paulo Brax, né? Então a gente tem aí o Serginho que não deve ser aproveitado, muito porque Alex Teixeira chegou e joga pelo lado do campo, o próprio Coutinho joga pelo lado do campo, o próprio Payet também é deslocado ali pelo lado do campo, Emerson Rodrigues também atua ali pela essa parte lateral e o David Wadson também, aí aumentando, né, a concorrência para que o Serginho nem sequer vá para a lista de relacionados. Isso eu não estou ainda nem comentando, né, quando o Ryan, Eric Marques estão à disposição. Então fica muita concorrência para o jogador e o jogador deve procurar novos ares. O Criciúma já sondou a situação do atacante Serginho e deve avançar numa proposta. Lembrando também que o salário não é nada baixo e a gente vai observar também uma certa resistência por conta dessa questão. Mas aí é o segundo nome que pode estar de saída do Vasco nessa
nessa janela. O Rossi também se encaixa muito nesse setor, né? Nessas questões do Serginho. É muita concorrência, o Rossi, que joga só pelo lado direito ali de ataque, ainda tem, porventura, uma variação tática do Rafael Paiva. Quando o Vasco precisa de mais incisão de ataque pela direita, ele costuma colocar o Puma Rodrigues e adiantar o Paulo Henrique. Então, além de Adson, além de possivelmente Coutinho, possivelmente o Alex Teixeira, possivelmente o Emerson Rodrigues, ainda tem essa variação onde o Paulo Henrique se adianta para virar, né, esse atacante pelo lado direito. Então, a vida útil do Rossi no Vasco deve acabar em breve. Lembrando que o jogador também tem um salário muito alto e o seu contrato até o final dessa temporada. O que falar agora dos meias e volantes, né? Bruno Prachedes, que tem contrato por empréstimo com o Vasco, também deve desaparecer pelos mesmos aspectos de Pablo Galdames, né? O Vasco tem ali opções, leques de opções ali para aquele setor com Felipe Coutinho, Dimitri Payet, aí vem os garotos da base, Estrela, Bruno Lopes. Então tem muita concorrência, até mesmo o Sforza também joga como esse camisa 8, o Matheus Carvalho às vezes se adianta também para fazer essa função. Então o espaço para o Praxedes, que era titular absoluto com Rafael Paiva por conta de alguns motivos físicos do Felipe Coutinho, do Dimitri Payet, do Estrela que se lesionou, acabou sendo titular nas últimas partidas, errou de forma bizonha contra o Atlético Mineiro e a torcida perdeu a paciência com Bruno Praxedes. Então deve também embarcar para outra oportunidade. Lembrando que o jogador está emprestado pelo Red Bull Bragantino. Não é muito simples, tá, essa questão do Bruno Praxedes sair do Vasco, mas deve ser aí de forma estudada pela diretoria do Vasco, pelo Pedrinho, nos próximos dias. O outro é o Zé Gabriel. Apesar do Zé Gabriel ser esse volante com características semelhantes à do Hugo Moura no elenco, só temos os dois, a gente vê que a primeira opção do Paiva quando sai o Hugo Moura é a entrada do Sforza e o Matheus Carvalho faz essa função mais combativa, né? Mais de primeiro volante. O Zé Gabriel, obviamente, pode sair, buscar novos ares, mas o Vasco deve ir no mercado buscar outro volante com as mesmas características, né? É uma possibilidade, já que o Zé Gabriel perdeu espaço na equipe titular, é um jogador ainda jovem e pode buscar novos ares. Então a gente vai estar também observando nessa movimentação da possível saída de Zé Gabriel. Rapaziada, então é isso, a gente vai obviamente observar mais de perto todas essas movimentações, né? Existem sim esse trabalho sendo feito, ainda está aberta a janela de transferências e nada está descartado. Queria agradecer a sua presença e antes de eu ir embora, eu não posso deixar de convidar vocês para vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, você sai da sua casa, a gente paga tudo. Uber, táxi, passagem aérea, hospedagem, você vai ficar no hotel aqui no Rio, vai para São Januário, vai pisar no gramado, vai assistir aqui Coutinho e Payet no Caldeirão. É a nossa última campanha, você no Caldeirão, então é agora ou nunca para você realizar o seu sonho. Eu vou deixar o recadinho aqui para você, mas corre lá na descrição desse vídeo, tá lá na descrição o link, tá? Clica no link e participe, porque é a sua chance de realizar o seu sonho e depois não venha falar para mim que a gente não tá fazendo de tudo para você realizar o seu sonho aqui com o Você no Caldeirão. É a sua oportunidade, aí depende agora só de você. Eu vou deixar o recadinho para você, um forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.